Irmã, irmão, a graça e a paz esteja com você. Este é o programa Verbo, uma Palavra de Deus, da Diocese de Santo André, da TV Mais. À luz do Evangelho do dia, coloquemo-nos diante do Senhor. Hoje ouvindo o trecho do capítulo 6 do Evangelista João, os versículos 1 a 15. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Disse isso para pô-los à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. E Filipe respondeu: "Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um." Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente?" Jesus disse: "Fazei sentar as pessoas." E havia muita relva naquele lugar e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: "Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca." Recolheram então os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixados por aqueles que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: "Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo." Mas, quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho para o monte. Palavra da salvação. Irmã, irmão, estamos aí diante da abertura do capítulo 6 do Evangelho que João escreveu. E é o chamado longo discurso sobre o pão da vida. E o início deste relato é o milagre da multiplicação dos pães, na linguagem do evangelista João, o sinal dos pães. Quando Jesus provoca a multidão faminta ser saciada por aqueles que o seguiam, o acompanhavam. Jesus, tendo compaixão e vendo os que vinham ao seu encontro famintos, provoca nos seus discípulos a atitude de partilha, que chamamos de multiplicação dos pães. E aí chamo a atenção a você, querido diocesano aqui de Santo André. A imagem de André, nosso padroeiro diocesano, é colocado no centro desse relato como aquele que olha e vê o que tem, o menino, o pequeno, o frágil, que tem um pouco e que é capaz de partilhar. E André, nosso padroeiro diocesano, seja, irmã e irmão, sinal para todos nós cristãos, para que também façamos a nossa parte de provocar que seja colocado em comum, ainda que seja o pouco que temos, para que a graça continue acontecendo e Jesus continue agindo e fazendo a multiplicação dos pães, dos peixes, dos bens, dos dons que temos, para que todos sejam saciados e sobre, como provoca Jesus neste encontro com aqueles famintos e aqueles que tinham pouco, mas que partilharam e, portanto, são saciados. Peçamos essa graça, hoje por intercessão de Santo André, nosso padroeiro diocesano, que aqui é apresentado como um ícone, um modelo para todo o que crê em Jesus. Que não fechemos os olhos, vejamos o que é possível fazer para partilhar. E dando graças por tantos sinais de partilha que neste tempo difícil de pandemia temos visto. Peçamos a graça e a bênção sobre todos, de maneira especial, que têm partilhado a vida e feito a multiplicação do que é necessário para a vida ser garantida. E sobre você, sobre todo o que partilha, venha a graça e a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.